Queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer pelo coração do Senhor, Pai, sendo impartido nos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor, por meio desse desafio. Queremos agradecer também, Senhor, e louvar o Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui, Pai, compareceram e que estão sendo alinhados e ativados no teu propósito. Senhor, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a honrar e nós temos que aprender a sermos pessoas honradas. Nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, por essa estação. Te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de sermos expostos pela tua palavra, de decidirmos ser transformados e tomar atitudes novas para a honra e glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Te agradecemos. Amém. E aí, meu povo, como estamos? Na bênção? Eu estou animado, e vocês? Bênção demais. Queridos, olha só. Para mim sempre é uma alegria muito grande a gente poder estar encontrando aqui. E eu quero te fazer uma recomendação, queridos, para que a gente tenha uma conexão melhor aqui, maior, como a gente está mais junto. Quando vocês entrarem, abram a câmera para ver o rostinho de vocês. Viu? E a gente está junto aqui. Senão fica parecendo que eu estou no monólogo, né? Que estou falando sozinho aqui. Ok? Pois então. Queridos, eu quero que vocês compartilhem aqui comigo, aqui no chat, o que tem mais chamado a sua atenção, assim, sobre o tema honra, o que você já conseguiu aplicar, o que te chamou a sua atenção dentro desse tema, quais são as oportunidades que você vê, quais são as oportunidades que você viu, talvez você ainda não teve oportunidade, não conseguiu colocar muita coisa em prática, mas me diga aqui nos comentários ou compartilhe comigo, assim, se você quiser falar também, levanta a mãozinha aí que a gente libera aqui o microfone. Quais são as coisas que você percebeu que precisa ser transformada? Quais são as coisas que você já percebeu que mudou? Ou quais são as coisas que você percebeu que pode mudar? O que é um P? Sem conviver com eles? Vou fazer uma pergunta. Aconteceu algo, ou sempre acontece algo que impede vocês de conviverem? Pastora Rose, tudo bem? Que alegria tê-la aqui. Assim, o ideal é que haja restauração. Quais são os pontos, né, que geram o desgaste ali, né? Então você ataca os pontos e fica perto. Ataca os pontos e fica perto, não é? A gente não pode deixar o inimigo ganhar vantagem sobre os desentendimentos, não é? Sim. A questão do padrasto, tido como pai no mundo espiritual. Então, vamos explicar o que é pai? O conceito hebraico de pai é a força da casa
é a força da casa. Quando nós vamos lá para o hebraico, nós temos duas letras que formam um nome. Vocês já ouviram falar no nome Abba? A-B-B-A. Abba. A palavra Abba, ela é formada por duas letras. Uma é a letra Aleph, que significa força, que significa maravilhoso, que significa líder, que significa... Vou puxar aqui, gente. Mestre, líder, maravilhoso, Aleph. Ou força, né? É o desenho de um boi. Lembrando que no hebraico, toda letra ela tem uma imagem que significa, né? Uma imagem que representa. Tem um som, tem um número. Os números, as letras são os números são as letras. Né, pastor, isso aí não é judaizar as coisas, não, irmãos. Nós temos que entender o seguinte: quando Deus entregou a Torá, quando Deus entregou os 10 mandamentos, vamos lá, ele entregou em que língua? No japonês, no chinês, no aramaico, em russo? Qual foi a língua? Quando nós vemos lá em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Jesus não falava em aramaico ali, né, no caso. Ele não falava em japonês. Ele falava em qual língua? Hebraico. Então, gente, tem tem muitos segredos que nós vamos descobrindo, né? E aí, por exemplo, como que se ensinava os filhos? Primeiro, era ensinado o desenho, a imagem que significava, né? Exemplo, quando você olha para uma placa com um E bem grande e com uma listra vermelha fazendo como se fosse um X. O que isso significa? Posta aí. O que isso significa? Uma placa com um E e um X vermelho. Proibido estacionar. Mas lá está escrito proibido estacionar? Não tá proibido estacionar. Ou, aliás, lá não está escrito proibido estacionar. Porém, quando você olha, você já lembra. Então, quando os meninos, principalmente os judeus ali, eles vão crescendo, quando eles veem a letra Aleph, eles lembram. Força, não é? Líder, mestre, maravilhoso. A letra Beit, que é o B, ela representa uma casa. Então, quando nós falamos o que é um pai, o que é um pai? É força, é um líder, é maravilhoso e o mestre da casa. Entende? Quem fez o papel do pai? Ou quem pode fazer o papel do pai? Essas pessoas que representam e são responsáveis por, ah, vamos dizer assim, ensinar e, querendo ou não, a forma como nós nos relacionamos com o nosso pai, ou que nós relacionamos com as pessoas que representaram a paternidade na nossa vida, nós vemos Deus. Se eu não tive essas características, dificilmente eu vou conseguir enxergar Deus como pai. Eu sempre vou enxergar Deus como alguém que castiga, como alguém que está longe, como alguém que não está presente. E quando nós
por meio da palavra, editamos esse significado da nossa vida, nós começamos a, a tirar um peso tão grande. Então, sim. E o que é ser filho? A palavra filho é a palavra bem. Você vai ter a letra beit, você vai ter a letra num, se eu não me engano. É num, isso. E aí, o que significa? Beit é casa, num é semente. Então, lembra que as letras são números e os números são letras? Então, qual é o número que representa a, o num ali, por exemplo? Beit é o número 2, é a segunda letra do alfabeto. E do num, 50. 50 remete a quê? 50 dias antes da entrega da palavra, 50 dias até o Pentecostes, né? 50 fala de um ciclo completo, o que nós chamamos de jubileu. Lá em Isaías capítulo 61, existe uma expressão, ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É um tempo aonde os escravos eram libertos e as dívidas eram perdoadas. De 50 em 50 anos, isso acontecia, né? Então, as pessoas eram libertas da escravidão, algumas restituídas, e, e as dívidas perdoadas ali, né? Ok? Então, o que representa ali? Vamos ver. Então, o 50 também representa a questão da descida do Espírito Santo. Então, o que é ser filho? Vamos lá. Beit, casa, num, semente. Então, é a semente da casa. O 50, ele representa libertação, né? Liberta pela palavra, cheio do Espírito Santo. E aí? Você tem ou teve um pai? Número 2, você é um filho, independente de seu pai foi bom ou não. O Senhor quer editar isso na sua vida. E a partir disso, a partir de olhar para o modelo de pai, que é o Senhor, você vai conseguir compreender que o seu pai aqui na terra não recebeu isso. E como ele não recebeu, ele não tem como dar. E você precisa amar o teu pai, respeitar e honrar, mesmo não sendo o modelo de pai perfeito. Olha só, tem promessa aí. Deixa eu voltar aqui. É possível honrar sem conviver com eles? Não, pode conviver. Agora, existem limites que podem ser estabelecidos ali, né? Existe uma cura aí que precisa ser ministrada. Felipe, eu queria entender, pastor, por que uma pessoa sair de uma tortura e querer voltar a essa tortura, e mesmo que seja com outra pessoa agora, como essa pessoa erra nas escolhas, ela está dentro desse ambiente e tudo aquilo que está nesse ambiente vai nutrir ela, ela vai se sentir atraída? Ah, a pessoa querer sair de uma... sai e volta para essa tortura, pode ter uma carência aí, né? Uma situação não tratada e acaba que o inimigo vai mandando pessoas com aquele perfil, né? Ou ela consegue olhar só pessoas com esse perfil e acaba se envolvendo, desobedecendo os pais, desobedecendo a palavra,
se envolve e, meu Deus, o resultado não é nada. Porque tem pessoas que conhecem a palavra, sabem o que é errado, mas fica nesse ambiente e nesses lugares. A pessoa não consegue sair. Parece que se torna um refúgio e ela se sente confortável, mesmo nesse ambiente de sofrimento. Você tenta ajudar e não quer sair. Gente, olha só. Existem pessoas que elas tentam sair, ela vai para a igreja, mas ela ainda está ligada a alguns ambientes. Eu vou dar um exemplo. Se nós pegarmos aí Êxodo capítulo 20, ali no iniciozinho, o Senhor fala, eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Embora essa pessoa ela esteja na igreja e tenha saído do boteco, exemplo, ela nunca se desligou daquelas entidades. Ela nunca renunciou aos altares que foram levantados, né, naquele tempo. Então, ela fica presa. Por mais que ela tente, como ela ainda não está liberta desses cativeiros, ela acaba sendo puxada e não consegue sair. A questão é se colocar à disposição, não é? Orar, você pode orar, interceder, Senhor, abre os olhos de fulano. Ou você pode falar e falar, cara, na hora que você estiver pronto, eu estou aqui, te ajudar. Não se ajuda quem não quer ser ajudado. Irmão, eu já cansei de ver pai e mãe falar assim, ó, de ver pai e mãe falar assim, ó, ora aqui pelo meu filho, ele precisa ser liberto. Né, meu filho? Você precisa ser liberto, né? E aí o menino, nem quer, não sei o que. Não, não funciona, né? Então, a, a- ou já vi também pessoas que trazem o namorado, tá tudo errado, né? Já foi morar junto, quer que o namorado orar para o namorado casar, resolver a vida dele. Meu Deus, é cada coisa, irmão, que a gente vai vendo assim, vai pegando. Sim, Jenny, não sei como é que é. Então, mas é, é importante trabalhar, né, essa questão do por que que essa crítica dói tanto, né? A melhor forma de você honrá-los é você avançando também, não é? Mas não perca, não perca contato. Isso. E aí é como se abrisse essa ferida, né? De novo. Sim, oramos sim. Sim. Pessoal, como é que funciona a questão do exemplo da fragmentação da alma, né? Por que que a gente vira e mexe, muitas pessoas são arrastadas para um contexto de prisão, não é? Ou vai fazendo com que a pessoa ela fica presa.
é uma coisa chamada ferida. Exemplo, antes de eu nascer, talvez os meus pais foram, talvez os seus pais foram muito novos, tiveram filhos muito novos, eles não estavam preparados, né? Aconteceu alguma coisa onde talvez eles brigaram. Você tinha lá 5 meses na barriga, de 8 meses, já estava absorvendo tudo, né? E aí tem uma briga e fala, não, por que que eu fui engravidar? Por que que eu fui arrumar isso, né? Eu fui ter filho agora? Por que que eu fui me envolver com esse homem? Por que que eu fui me envolver com essa mulher? Então, naquele momento, a criança ela já foi fragmentada. E houve uma rejeição já no útero. Essa criança, ela cresce, com 10, 11 anos de idade, ela vai para a escola, ela começa a se interessar por uma menininha, e aí essa menininha se envolve com o melhor amigo dele, e deixa ele, fala, "Olha, não quero mais, eu quero o rapazinho lá", e esse menino é extremamente ferido. E aí, o que acontece? Ele segue a vida, se quando tem lá seus 20 anos de idade, começa a namorar uma moça, ficam noivos, e novamente a moça decide, não, não era o que eu queria, eu acho que eu quero outra coisa, e abandona ele de novo. Então, ele já sofreu abandono no, no útero, já sofreu abandono na aos 10, 11 anos, sofreu abandono de novo aos 20. Aí ele se casa e passa por uma mesma situação, né? De repente a mulher decide ir embora, leva os filhos, tem toda aquela questão. Então, parte dele desejou nunca ter nascido e está clamando pela morte. Olha lá, o útero gritando, né? Que nós chamamos de alma da tribulação, né? Parte dele está muito aborrecido com aquela menina e com o melhor amigo. Parte dele quer matar aquela moça e parte dele quer desconta isso na mulher e nos filhos. Fora a questão da, dos traumas que teve na infância com os pais, não é? E talvez deveriam ser referencial, trazendo proteção, provisão, ensino e estabilidade emocional, e não conseguiram. O que que a gente pode fazer para resolver isso? De uma forma muito simples, liberando o perdão e orando ao Senhor. Senhor, eu recolho esses pedaços meus que ficaram lá. Eu libero perdão sobre os meus pais, eu libero perdão sobre esse menino, eu libero perdão sobre essa menina, libero perdão. E você se desconecta dessas, e eu quero ver essas pessoas como o Senhor as vê. Não tem como o meu pai e minha mãe me dar algo se eles não receberam. Sabe como um pai que critica muito se vê? Ele não se vê como alguém crítico, ele se vê como um educador. Sabe, irmãos, quando vem crítica, muitas vezes, ali pela internet, ou na vida real mesmo ali, tem duas opções: não reagir, não é? Ou falar, obrigado, muito obrigado, respeito a sua opinião, muito obrigado, respeito a sua opinião.
Nós vamos orar por isso, sim. Amém, gente? Beleza? Mais alguma? Irmãos, se tem uma coisa que o inimigo investe pesado, é fazendo com que os relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, sejam estremecidos. Se estabeleça um ciclo de maldição. Aí lá na frente tem colheita na vida dos filhos, e é uma bagunça, meu Deus. Mas o Senhor quer restaurar, quer curar os relacionamentos, quer estabelecer um ambiente de cura e restauração. Estava em São Paulo, ministrando esse final de semana. Irmãos, dói. A gente estava falando sobre a questão de paternidade, em uma das ministrações. Mais de 90% da sala tiveram problema com os pais, estavam feridos, totalmente quebrados, muitas situações de abuso, muitas situações de ausência, muitas situações onde a pessoa simplesmente não rompia. Estavam com uma promissória nas mãos, falou, olha, tem que pagar por cada dia que ele foi ausente. Tem que pagar por cada dia que não me corrigiu. Sim, muitas vezes aí, ó, ela está procurando nos relacionamentos o pai que nunca teve, né? Ferido desde o início ali. É isso, Jenny. Quando você for curada nessas coisas aí, vai romper, vai avançar. E tá simples, viu? A questão em relação à questão de cura, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós temos o hábito de ficar muito para dentro, interiorizar demais as coisas. O que a gente tem que fazer? Tem que ser prático. Aquilo que não é prático não é espiritual. Senão eu vou pular de ensino em ensino e não vou sair do lugar. A questão é, aprendi algo, coloca em prática. Aprendi algo, prática. Algo, prática. Algo, prática. Então, como que eu posso executar esses princípios? Como que eu consigo colocar para rodar? E vai. Quem cumpre o princípio, escolhe promessas. Então, interiorizou, viu que está errado, seja ministrado nessa área, enche ela da palavra de Deus e vai para a prática. E aí o Senhor vai te honrar. Vamos lá, gente. Quero falar sobre algo aqui. Até postei esses dias para trás. Eu quero trazer aqui hoje. Quero falar. A honra é a semente do acesso. Sempre quando Deus quer mudar as nossas vidas, Ele vai nos abençoar ou nos promover através de uma pessoa. Sempre. Então, muitas vezes, alguns problemas, eles vêm disfarçados, né? Essa promoção, essa bênção, ela vem disfarçada de problema. E quando nós não nos posicionamos em Deus e desonramos,
nós fechamos as portas e deixamos de colher. E aí nós acabamos ficando amargurados com Deus, mas na verdade, de quem era a responsabilidade? Então, como viu até uma coisa, quando nós não estamos sendo governados por Deus, mas estamos sendo governados pela ferida, sabe o que vai acontecer conosco? Quantos viram esses dias uma notícia de um barco desgovernado batendo numa ponte e quebrando tudo? Vocês viram isso? Essa notícia? Queridos, uma vida governada pelas feridas é uma vida desgovernada. E uma vida desgovernada é uma vida sem honra. E uma vida sem honra vai te fazer quebrar pontes. Pontes que você talvez vem há 10, 15, 30 anos construindo, em um dia, vou jogar tudo por alto, tudo abaixo, tudo por água abaixo. Então a questão, irmãos, de honra é uma questão de, não só uma questão de ter acesso ou não ter acesso, mas ser uma pessoa honrada vai te fazer honrar, e honrar vai abrir portas. Se você não chegou a lugar nenhum, ou está andando em círculos, é porque ninguém quis te colocar lá, ou você não tem raízes e hombridade, está sempre pulando de um lado para o outro, não aceita correção, ou você fechou portas por causa da desonra. E o problema é sempre do outro, e você não assume as responsabilidades e quebra esse ciclo. A questão da quebra de ciclos, de derrota e desonra, sempre é um posicionamento de honra. A pergunta que eu tenho, será que nós estamos honrando o suficiente? Qual é a frase, gente? Fui eu que eu nem. Se você não chegou em lugar nenhum, ou está andando em círculos, número um, é porque ninguém quis te colocar lá. Por que, que ninguém quis te colocar lá? Porque você não tem raízes, talvez, não consegue seguir direções, é teimoso, é teimosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Esse final de semana, eu encontrei com um senhor, ele é construtor civil, e ele estava me contando que ele estava com planos de construir algumas kitnets para alugar, fazer algumas coisas, e ele estava falando do amor que tinha pelo netinho. E ele falou, olha, isso aqui que eu estou construindo não são para os meus filhos, é para o meu netinho. Vou colocar tudo no nome dele, porque o meu netinho não faz malcriação comigo. Meu netinho não me desrespeita. Meu netinho é obediente. E eu fiquei pensando assim, falei, gente, olha só que coisa. Então ele foi falando como que os filhos desonravam, né? Então a questão é, irmãos, a desonra sempre vai fechar portas.
A desonra sempre vai nos fazer perder prestígio e herança. Quem está aí, gente? Exatamente. Uma vida ferida é uma vida desgovernada. Quando eu falo do desgoverno, é o governo do Senhor, porque o Senhor quer estabelecer um ambiente de cura. A questão é, irmãos, ou nós olharemos para o propósito de Deus e para a obra da cruz, ou nós vamos olhar para a ferida. A ferida nos fará estagnar e nunca avançar. A questão é, tá difícil? Foi ruim? Eu quero que você olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus. Quem foi que sofreu mais? Olhando para a parte da rejeição, quem foi mais rejeitado, você ou Jesus? Então, sempre quando nós passarmos por situações ruins, olhe para a cruz. Jesus, na maior agonia que ele teve, pendurado na cruz, ele falou: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, olha só, irmão. Olha só. Sabe por que nós temos que nos liberar dessas coisas? Porque essas coisas estão nos deformando. E por olhar para a ferida e nos identificarmos com ela, nós tomamos a forma da ferida e somos conduzidos por ela. E os demônios se aproveitam, irmãos. A porta das emoções é uma das portas que o inimigo mais usa para atar as pessoas. Sim, a aula vai ficar salva. Mas não são todas que eu vou salvar, não, viu, gente? Porque tem gente que não entra. Não entra e. Então nós vamos. Então a porta onde o inimigo mais age é a porta das emoções. Tudo para quê? Se nós formos olhar lá em Isaías capítulo 61, ele vai falar sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, aos traumatizados, aos feridos. E ele falou que ele veio para curar, para suturar, para colar todos esses pedaços, para que a pessoa seja inteira novamente. E aí então, dar para ela coroa de justiça. A coroa está destinada a alguém que venceu. Ao que vencer, darei a coroa da vida. Então, quem é que recebe essa coroa? Aquele que permanece na prática da fé, aquele que se santifica, e o processo de santificação não é só o processo de ser moralmente, não é moralidade, aqui está falando de tornar alguém separado, alguém dedicado ao Senhor. E aí a questão é, a palavra do Senhor nos diz para nós amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Se tem mágoa no coração, já tem um pedacinho faltando. Se tem dúvida no coração, tem um pedacinho faltando. Você não consegue adorar
em espírito e na verdade, porque parte sua está debaixo de engano ou está debaixo de uma atuação maligna. Então, a coroa da vida, para quem que é? É para quem deixa para trás as coisas que para trás ficam, seguindo firme para o alvo, no seu chamado. A coroa da vida é para quem mais? É para quem permanece na comunhão com seus irmãos em Cristo e honram todos esses relacionamentos. Eu posso repreender meus pais por uma fala de brincadeira? Não, você pode falar para eles, olha, nossa, assim, com todo respeito, mas fala, né, de uma maneira amorosa, de uma maneira que eles entendam que você não gostou, né? Entendeu? Então, por exemplo, tinham pessoas mesmo que tinham o hábito de brincar, né? A gente brincava muito lá na empresa, e eu fui falando, olha, cara, eu queria saber se eu te dei liberdade para você fazer isso. Mas esse cara ficou tão sem graça, né? Com todo respeito, cara, eu te dei liberdade para você fazer isso? Não. Aí de lá para cá, as brincadeiras foram respeitosas, né? Lógico, você não vai falar assim com seus pais. Não posso repreender uma pessoa, mas posso repreender o altar ao pecado da pessoa à luz da palavra, onde ela está errando. A questão é, começa por mim. Amém, gente? Então, o que que nós precisamos entender aqui? Algumas formas que nós podemos honrar, sendo grato. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. O que que diz lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos uma filha aqui na fé, que lembrando, um dia nós vamos ter a oportunidade de estar junto e ela aparecer. Mas o Senhor ensinou algo para ela e ela tomou como lição. Todas as vezes que acontecer algo ruim, ela fala, obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia. Aconteceu algo bom, obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia. E aprender a ser grata em tudo. Deixou de ser ansiosa. Deus moveu grandes coisas na vida dela através dessa atitude. E
E é contagiante. Meu. A empresa todinha agora. Aconteceu algo ruim, caiu uma venda, corretora, né? Obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia. Caiu venda, virou uma venda. Obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia. Aconteceu algo bom, bateu o dedinho lá no cantinho do móvel. Obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia. E olha só, o testemunho dela veio parar aqui. E eu creio que você também vai aplicar aí, né? Não é mesmo? Então, uma forma, como que eu posso honrar? Uma das formas, sendo grato. Aqui é uma forma de ser grato a Deus. Mas temos também que ser gratos às pessoas que cuidam de nós, aos nossos pastores, gratos aos nossos pais, gratos ao nosso cônjuge, gratos ao nosso filho, entende? Outra forma de honrar, perdoando. Perdoando. Esse capítulo Não 3. encontrei nenhum app chamado Perdoando. Você pode tentar em... Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se tiver alguém queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei-vos também. A questão é, irmãos, vai passando o dia, vai passando noite, vão acontecendo algumas coisas que nos marcam e a gente deixa para lá. Não. No momento que aconteceu, você fala, Deus, eu perdoo essa pessoa. Senhor, eu quero liberar meu coração. Deus, não deixe isso entrar no meu coração, não. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ver Deus? Você vai ver Deus em todas as situações. Agora, se o seu coração estiver contaminado, você vai ver tudo numa ótica ruim. Você vai sempre olhar para o que falta. Você sempre vai olhar para o que não tem. Você sempre vai olhar para quem você não é e não para aquilo que está, que pode te esticar para que você seja aperfeiçoado em Deus. Tá entendendo? 3, sendo generoso. 1 João capítulo 3, versículo 16. Sendo generoso. Aqui eu estou falando. Em 1 João capítulo 3, verso 16, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Então, uma forma de honrar, sendo generoso. Então, a disposição em servir. Então, fala da disposição, está disponível, né? Da fidelidade, da generosidade com ousadia. Eu falo de tirar a mão, colocar a mão no bolso mesmo. Então, doar aos pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados, para cima também, honrando aqueles que te ensinam. A palavra fala sobre a questão de honra ali. Uma é honra de respeito e número 2, a palavra fala que é digno de duplo salário, financeiro também.
Então, generosidade. E servir em amor. Ok? Uma outra forma de honrar, sendo honesto e transparente. Então, aqui falo do quê? Prestação de contas. Então, por exemplo, se foi te confiado uma tarefa, preste contas. Está passando por alguma coisa? Mesmo que você tenha vencido, só você e Deus. Olha, pastor, olha, meu líder, olha, fulano, eu passei por algumas coisas esse mês, tal, assim, 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 assado. Ou eu estou passando. Você pode me ajudar em oração? Você pode me dar uma direção? Entende? É você ser transparente. A questão não é ser perfeito, mas é ser transparente. Olha, eu tive esse sonho, eu tive essa visão. E aí você sujeita essa visão. Mas não, eu vejo pessoas que têm visões, que veem algumas impressões no espírito, ou até mesmo na alma, e já quer entregando. Não, irmãos, calma. Vai lá, sujeita os dons. Vê se é que é para aquela hora. Porque às vezes pode trazer mais confusão do que clareza. E aquela pessoa pode se perder por causa de interpretação errada. Ou por não estar pronta naquele momento para receber aquela impressão. Então, aquele que é pastor, que já entende como que é a vida daquela ovelha, ele está cuidando, ele vai prestar contas, né? Então, nós precisamos ter bastante cuidado, né? Sujeitar os dons e os talentos para a conferência e parceria de fé, tá junto, escolhendo bem as palavras. Então, às vezes, teu filho, tua filha, você mesmo recebe palavras, então, escolher as palavras, abençoar, honrar. Existem maneiras de honrar sem ferir, de ensinar e de corrigir sem ferir. Cuidando da família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4, fala dessa expressão. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, para que aprenda primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, como é que eu coloco a minha fé em prática? Cuidando primeiro da minha família. Cara, eu não recebi atenção, cuidado, amor, não tive alguém protetor, provedor, presente. Então, eu faço questão e eu oro para que Deus me dê um lar. Ou, se Deus já me deu, se você é mulher, eu seria a mulher, sabe, que edifica a minha casa. Se é um homem, um líder, lembra? Líder maravilhoso, mestre, força da casa. Então, o que eu não recebi, eu vou dar. Mas não é aquele dar de estragar a criança, né? Vou dar tudo o que eu não recebi. Não. Porque às vezes a questão de presentes, Não, são essas necessidades básicas. Também a presença e a participação ativa. Irmãos, se tem algo que alegra o coração do teu pastor, é te ver presente nos cultos, de estar junto, de estar ombreando ali. Logicamente que existem situações que é impossível, mas tem gente que não vai por preguiça. Tem gente que não participa por falta de interesse. Ah, não, eu vou.
Entendeu? Participação ativa. Participação ativa é muito importante. É uma forma de honrar, entendeu? Na sua casa também, no teu trabalho, participação ativa. E por último aqui, ser humilde e ensinável, obediente às direções da palavra ou conselho da liderança que elegeu para cuidar da sua vida, da sua vida. Então, limpar o coração, cuidados com a soberba, com orgulho, com a vaidade, com a independência. E muitas vezes nós vamos tentar corrigir alguém na base da soberba. Não concordo com isso que fulano está fazendo. Tá, é antibíblico? É antiético? Ou é só um uso e costume? Porque dependendo de onde é e como é, você vai ter que, como se diz, conviver com isso calado, ou número dois, você muda de lugar. A palavra fala eu estou perguntando aqui, como verificar se essa visão é do Senhor ou não? Porque já vi muito isso. Como que eu vou saber se está realmente na palavra? Na vida da pessoa, saber se a visão é certa ou não. Número um, a gente tem que ser como os bereanos, né? Conhecer a palavra. Número dois, eu preciso ver os frutos dessa pessoa. Se ela tem problema de caráter, como é que é a família dela, é uma pessoa casada, é uma pessoa íntegra, ou é uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que já está no segundo, terceiro, quarto casamento. Se é uma pessoa que é saudável dentro do seu relacionamento. Se respeita o marido, se respeita a esposa, se cuida bem dos filhos. Assim, a gente vai sabendo se a fonte é pura. Se ela presta contas, se ela tem um pastor. Tudo isso é muito importante a gente saber para ver a fonte, né? Sim, pode ser um afeto, pode ser um presente, né? Olha, eu reconheço que muitas vezes eu não fui uma boa filha, eu tive esse comportamento assim, assim, assim. Olha, é, olhando na palavra de Deus e olhando a maneira como eu tratava vocês, eu errei. Então eu quero pedir perdão e eu quero é simples, é assim, mas eu quero honrar vocês, entende? Então isso levanta um memorial e as pessoas não estão esperando isso, né? A questão é, mas a pessoa não vai receber bem. Bom, sua parte você fez. A questão é, expectativa zero e faça o seu melhor. Se acontecer algo, bem. Se não acontecer, está registrado.
e avanço. Amém, gente? Ficou claro aí? Teve alguma dúvida? Ou ficou meio coisado, meio negociado? E aí? A questão é, queridos, o princípio da honra, ou a cultura de honra, sempre vai nos levar a, a nos parecer com Cristo. Ele é o nosso modelo, nosso exemplo maior de honra. Honra a Deus, honra ao próximo e honra aos menos favorecidos. A honra, ela vai nos tornar humildes. Quanto mais honrados, mais humildes. Ou quanto mais humildes, mais honrados. Então, eu vou aprender a receber correção, eu vou aprender a, a, a honrar o Senhor, quebrando essas estruturas de orgulho. Eu abrir mão daquela imagem né, polidinho, polidinha, e rasgar o coração. Deus, olha, eu sou mentiroso, eu sou desonesto, Senhor, eu sou reclamão, Senhor, eu sou ingrato. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, e eu quero consertar os relacionamentos. Senhor, eu tô cheio de medos. Senhor, eu não sei descansar. Senhor, e vai trabalhando isso. E às vezes, irmãos, existem coisas que a gente tem ponto cego. Então comece a perguntar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui prático. A questão é, se eu perguntar para você, você ama o seu filho? O que você vai me responder? O que você vai responder? Se você ama o seu filho, você ama seus pais, você ama. A pergunta é, se você fizer essa pergunta para o teu filho, para os seus filhos, pergunta a seguinte: filho, você se sente amado pelo papai ou pela mamãe? Será que ele vai responder sim ou não? Tá. O que o papai ou a mamãe faz e quando ele faz você se sente amado? Aí ele vai responder: ah, quando você está presente, quando você me dá presente, quando você fala algo bonito para mim, entendeu? E você vai construindo uma mentalidade de honra e uma mentalidade vencedora. E é uma mentalidade ou uma característica, vai plantando a semente da palavra de Deus. Amém, gente? Então vamos concluindo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite queremos colocar diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Clamamos o Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu favor. E pedimos para que, Pai, barreiras sejam quebradas.
Pai, para que os teus filhos e filhas sejam curados, sejam libertos, sejam transformados, e que o teu reino, Pai, possa ser manifesto na vida, no coração, nas atitudes práticas dos seus filhos, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a questão de honra é viver tudo que o Senhor quer que a gente viva e ser tudo aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Primeiro, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para manifestar a sua glória, Pai, a sua imagem, a sua presença, as pessoas verem Cristo em nós. Nos ajuda, Senhor, para que possamos sermos curados em todas as deformidades da nossa alma. Espírito Santo, nos revela, Senhor, o profundo, o secreto, o escondido, para que possamos sermos limpos dos nossos medos, Pai. Do medo da crítica, do medo da falha, do medo de avançar, de toda dúvida que nos faz cair, Pai, em armadilhas e nos paralisar, de toda desonra, Pai, que faz com que as portas, os acessos sejam fechadas. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Pai, nós sabemos que honramos o Senhor quando nós avançamos, quando nós crescemos. Pai, que haja progresso. Nós liberamos, Senhor, perdão sobre os nossos pais, nós liberamos perdão sobre os nossos filhos, liberamos perdão, Senhor, sobre as pessoas que nos feriram e até sobre nós mesmos, Senhor. Pai, nós rasgamos o nosso coração e arrancamos fora toda e qualquer, Pai, situação, toda e qualquer ferida em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor traga a nossa memória, Senhor. João capítulo 3, versículo 20, trazendo para a luz tudo aquilo que está oculto, secreto, que talvez até tenha sido cristalizado, Pai, e não nos deixa enxergar. Eu quero pedir ao Senhor, revela, Senhor, durante essa semana, tudo aquilo que, Senhor, que nós precisamos abrir mão e tudo aquilo que nós precisamos construir ou reconstruir no Senhor, para que possamos ser pessoas honradas e pessoas que honram, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor resplandeça a sua luz. Hoje estou um pouquinho cansadinho, a viagem foi bem puxada, né? Na próxima a gente vai estar mais para riba. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Daqui a pouquinho eu coloco o link.